Voltando aqui à história de Sansão. Sansão foi alguém que confiou na sua própria força. Foi alguém que rasgou um leão com a mão, que amarrou tocha no rabo de 300 raposas, não sei como é que ele fez isso, mas ele amarrou ele tocha em 300 raposas, né, para poder queimar então ali as plantações dos filisteus. Carregou os portões de uma cidade até o topo de um monte. E vamos lembrar que as cidades naquela época tinham portões enormes. Imagina alguém que conseguiu arrancar esses portões e conseguiu levar até o cima de um monte. Se não fosse bíblico, eu dizia que era mentira. Mas você está na Bíblia porque é verdade. Matou primeiramente 30 pessoas, 30 homens, e depois matou mais 1000 homens. Que homem é que é esse? Sansão. Sansão se achava alguém invencível. E a gente lendo essa história, realmente, né, parece um homem invencível. De onde que vinha a força de Sansão? Fica a pergunta. Você lembra de onde vem a força de Sansão? Se você disser que foi do cabelo, você está errado. Porque, na verdade, a força de Sansão vinha de Deus. Isso é verdade porque está escrito aqui em Juízes 14:6. Vamos ler só para a gente não dizer que, para você não ficar na dúvida. Juízes 14:6 diz o seguinte: então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai nem a sua mãe o que havia feito. Depois a gente vai lá para o versículo 19. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que desceu a Asquelon, matou 30 homens de lá, tomou-lhes as roupas e as deu aos que responderam ao enigma. Depois disso subiu enfurecido à casa de seu pai. E aí ele continua também, o último versículo, 15:14. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele, então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram nas suas mãos. Alguma dúvida de que a força vinha de Deus, e não propriamente do cabelo? Porque parece que em algum momento Sansão duvidou que a sua força vinha de Deus. Meus irmãos, a derrota de todo homem, e não é homem somente, mas de todo homem e toda mulher, vem quando essa pessoa se acha forte demais e menospreza o adversário. Mesmo que esse adversário pareça ser uma inocente dose de cerveja, mesmo que esse adversário seja um filmezinho meio picante, mesmo que esse adversário seja aquele assédio engraçado do seu chefe, que fica jogando chaveco para você, e você acha graça, e você não corta, mas ali é o início de tudo. É o início da bebedeira, é o início da pornografia, é o início do adultério. Sempre começa de um modo aparentemente inocente. E não foi diferente com Sansão. O envolvimento com as mulheres parecia algo inocente, mas nós sabemos aonde terminou a vida desse rapaz. Eu vou lembrar também uma outra história que eu falei lá na Missão Vida, do Anderson, né? Anderson Silva, lutador de MMA, quando ele lutou com o Weidman. O pessoal, acho que a maioria lembra, ou pelo menos ouviu sobre essa história. Esse homem, Anderson Silva, em 2013, ele tinha 17 vitórias, 10 defesas de título, e até então era o maior nome do MMA. E depois de muito relutar, ele aceitou lutar com um quase desconhecido chamado Chris Weidman, um lutador americano, cara de bom moço, né? E aí ele foi para a luta. O Anderson Silva, sempre com aquele jeito brincalhão de querer começar a luta, talvez para desestabilizar o seu oponente, mas nós sabemos também que com uma certa dose de orgulho, né? E ele então, no segundo round, levou um cruzado de esquerda e caiu, e perdeu a luta. Por que ele perdeu a luta? Porque ele abaixou a guarda. Por que a gente perde a luta contra o pecado e contra os vícios? Porque a gente brinca com eles e em determinado momento a gente baixa a guarda. Aconteceu com Anderson,
aconteceu com Sansão e com certeza acontece com muita gente. Paulo, ele alerta a respeito disso em 1 Coríntios 10, 12, e diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que acha estar firme, cuidado para não cair. O diabo, ele sempre vai usar a melhor arma que ele tem. Não pense que o diabo é burro, não pense que o diabo é sua marionete, porque ele não é. Não pensa que aquelas músicas que dizem pisa a cabeça do diabo, ri do diabo, é algo que você pode fazer se você não tiver realmente revestido pelo Espírito Santo, porque o diabo vai te derrubar. O diabo é inteligente e sempre vai usar o ponto fraco para te derrubar. Se você não tem problema com vício de bebida, ele não vai usar a bebida para você, porque não vai funcionar. Se você não tem problema com pornografia, ele não vai usar pornografia com você, porque ele vai perder tempo. Assim como o esporo, né, como o fungo, ele entra através da carapaça da formiga, é assim que o diabo vai atuar. É assim que o vício entra, na parte mole, na parte em que você é fraco, na parte em que você não tem se fortalecido. Porque nós acreditamos ser fortes e o vício algo fraco. Afinal, meus irmãos, o pior inimigo, seja droga, mulher, prostituição ou outra coisa, sempre vem bem maquiado. Tenho certeza para que aqueles que já são acostumados a pescar, você não simplesmente joga o anzol na água, porque o peixe não vai pegar. Se você vai preparar uma armadilha para pegar algum animal de caça, você não deixa essa armadilha exposta. Por quê? Porque eles vão perceber. O que é feito então? Você disfarça, você esconde, você torna aquilo algo atrativo. Por que o diabo vai usar algo diferente? É assim que ele funciona, é assim que ele trabalha. Sempre vai trazer algo atrativo para você. Sempre vai te dar algo lucrativo, pelo menos naquele momento. Algo bonito, algo gostoso, algo prazeroso, algo que te dá adrenalina. Sansão, ele venceria exércitos, assim como ele venceu 30 homens, depois mais 1000, ele venceria exércitos. Mas ele foi derrubado por quem? Por frágeis mulheres. 3 mulheres bastaram para derrubar Sansão. No caso da sua vida pode ser o quê? Uma pedra de crack. Na sua vida pode ser uma pequena dose de cerveja, de álcool. Na sua vida pode ser talvez aquele joguinho que você já joga há muito tempo, o excesso de WhatsApp, as horas extras do trabalho, que você usa como desculpa para dizer que está trabalhando, mas na verdade você é viciado em trabalho. Vocês veem como é sutil? Como acontece de uma forma que às vezes nós não percebemos, da necessidade de termos sabedoria divina para podermos ver as armadilhas que são colocadas em nossas vidas.